Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. As duas coisas, a responsabilidade ele não aceita, nem a posição. O outro está lá. Faz tudo certo, tem um pensamento certo, até a alimentação dele é alimentação correta, tem a vida boa. Mas, nesse sentido, não é vida boa. Ele vive uma vida boa social, na alimentação, com as pessoas, não fala mal, né? não julga. Seria até um homem espiritual. O problema é que ele tem um medo do diabo. O problema é que ele tem medo. Por mais que ele coma tudo que é saudável, por mais que ele viva uma vida saudável, ele não consegue nem ter saúde. Porque o medo o cérebro produz tanta toxina que não supre a alimentação saudável que ele come. Então não adianta você comer tudo, tomar banho, fruto, fazer tudo certinho. O problema é o seguinte: tem medo das trevas, medo do comunismo. Quando fala de comunismo, ele imagina já um cara em cima do terralho querendo atirar na casa dele. Tem medo de bandido, tem medo de tudo. Ele não sabe que se ele orar, dobrar o joelho e orar, Deus guarda tudo. Ele não sabe se ele dobrar o joelho e orar e clamar a Deus e crer, Deus move. Mas onde está o problema dele? Ele não separa um tempo com Deus na palavra. Se separasse, ele ia crescer. Amém? Ele tem quase tudo perfeito, falta meditação na palavra. Até a oração do crente que não lê a Bíblia ou ouve a Bíblia, né? Hoje está fácil para ler ou ouvir. O crente que não lê a Bíblia, não ora, o que acontece? O diabo engana ele. O diabo está totalmente enganando ele, constantemente dominando a vida dele. Ele nem vê. Ele ora, mas a oração não funciona porque não tem o quê? Fé. Télio Moody disse, tinha um problema, ele vivia na fé, às vezes caía na fé. Aí um dia, meditando na palavra de Deus, Romanos 10, a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. E ele estudou no grego ainda, a fé nasce, cresce por entender o propósito de Deus, que vem através da meditação. Aí o que aconteceu? Ele começou a ler mais a Bíblia. Então, se o negócio está difícil, você lê a Bíblia e não consegue crescer, lê mais. A leitura era tão importante, quando você chega na carta de Timóteo, está escrito lá, porque na época de Cristo as pessoas não sabiam ler, eram poucos. Então, quando um apóstolo chegava na cidade, ele tinha que converter uma pessoa que sabia o quê? Ler. Enquanto ele não convertesse aquela pessoa e treinasse aquela pessoa, ele não podia ir embora da cidade. Então, isso é histórico. Aí o que acontecia? Não deixe de fazer a leitura diária, está escrito na Bíblia. Aí as pessoas não prestam atenção. O que quer dizer isso? Que era costume, então, diariamente, as pessoas se reuniam numa casa, tirava tudo, fazia da casa uma igreja. Às vezes tinha 8 reuniões num dia naquela casa. 8 reuniões. Entendeu? Trocava, vinha, outras pessoas saíam, e tinha leitura diária que era feita por um obreiro, pelas pessoas, conforme a reunião, né? Que era leitura diária. Era um horário só para ler a Bíblia.
tinha então um obreiro, um presbítero, que ficava o dia inteiro para ler a Bíblia. O que ele leu de manhã, ele lia às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 3 da tarde e à noite. Todo dia ele fazia o quê? A leitura, não é pregação, era a leitura da Bíblia para as pessoas. Está entendendo? Para as pessoas. Por isso que ele falava, não pode os presbíteros trabalharem. Não pode o presbítero trabalhar. Porque eles têm que ser sustentados pela igreja, porque ele tem que fazer a leitura, sobretudo o quê? Diária. Ele ficava o dia inteiro lendo a Bíblia para as pessoas. Então, a irmã só pode vir à tarde, por causa do trabalho. Então, ela vinha à tarde, o outro irmão podia vir de manhã, o outro podia só vir à noite. Ele tinha que receber. Por que era importante? Por que era importante? E hoje o crente tem a Bíblia com áudio, vários áudios, até a voz do Cid Moreira, e não ouve. Não ouve, fica 2, 3 horas somando o dia inteiro nas redes sociais, mas não fica nem 20 minutos ouvindo a Bíblia. Caramba, mano. O cara fica nas redes sociais lá, ó, o tempo todo, 3 horas por dia, por dia. Alguns ficam 3 horas direto, nem vê, né? As mulheres cozinham hoje pela fé, né? Às vezes só nas redes sociais cozinhando, até legal, né? Passa o tempo. Para Deus 20 minutos, dá até agonia ouvir a Bíblia. Se você começa a ouvir daquela agonia, o capeta está escondido aí dentro, mano. O capeta está escondido. Se a pessoa começa a ler e dá desconforto, até vai. Mas se ela pega a Bíblia e começa a ler, dá uma agonia, e começa a ficar angustiado, dá um ataque de ansiedade, coisa parecida, possessão demoníaca. Você está possesso ou possessa. Isso é possessão demoníaca. E que se você continuar, não precisa ninguém orar por você. A própria palavra te liberta. Jesus é tremendo. Amém? Mas a personificação de Jesus é a Bíblia. É a personificação, o conhecimento vivo dele está aqui. Aleluia! E na atmosfera está o poder do Espírito Santo. Quando você lê a palavra ou ouve a palavra, Deus transforma aquilo em vida. Talvez você não perceba tamanha carne que você vive. Quando você lê, você não perceba o resultado bom que o benefício está fazendo. Mas Deus está vendo. E se você perseverar, você vai ver. Se você perseverar na leitura 40 dias, todo dia, algo vai acontecer na sua vida espiritual, um crescimento. Se você perseverar 3 meses, 6 meses, meu Deus. Você às vezes luta contra o pecado constantemente. E não era você tentar vencer o pecado, era você ler mais a Bíblia. Você entende? Porque você, quanto mais lê Bíblia, mais poder do Espírito Santo te dá para você vencer o pecado. Vou terminar já. Então, o crente às vezes foi lá, morreu, simplesmente porque o teu parente morre às vezes, porque você não está espiritualmente apto para ouvir a voz de Deus, para Deus falar, ore por ele, porque vai acontecer algo errado com ele. Deus vem e fala, vai acontecer um problema com ele. Aí o Espírito Santo te mostra, vai acontecer com fulano, dá até nome, depende do teu crescimento espiritual, você vem até o nome certinho. Agora, se você é muito carninha, mas é espiritualzinho, mas meio carne, meio espírito, vai vir uma angústia, você é tão grande, você sabe que é intercessão, porque você sabe. Aí você dobra o joelho e começa a rabacomanablachou, Deus, eu não sei porque eu tenho orado, mas eu oro nesse momento, decanto e decanta lamanás. Você um dia, quando, né, lá na frente, você morrer, um dia você vai saber no julgamento, você aquele dia intercedeu, ou quando morrer, aquele dia você intercedeu pelo teu primo, que ia morrer. Ele não morreu, teve uma vida longa, mas ele ia morrer aquele dia.
mas você intercedeu. Por outro lado, o outro que é mais espiritual, cresce mais, ele ouve o nome do fulano, ore pelo Márcio. Aí ele começa a repreende todo o mal, e ele ora. Porque ele é o quê? Mais espiritual. E o carninha, pura carne, ele nem ouve. Tem às vezes uma angústia no coração, né? E depois morre e fala, puxa, fiquei angustiado, pensei que ia morrer alguém, e realmente morreu. Né? Esse é carne. Tem carne pior que esse? Tem. Ah, meu primo morreu. Vai com Deus. Nem. O amor é tão grande pelo primo, né? Então, mais carne ainda. Gente, você podia livrar as pessoas, mas isso vai ser cobrado, sabia? Aquele Beltrano, aquele Ciclano, você podia dar livramento para ele se você orasse. Mas hoje ninguém leva a sério a oração. Os missionários hoje estão levando a brincadeira fazer missões. Eu vou fazer missões lá onde o diabo habita, né? Conforme a Bíblia fala no Apocalipse, naquele país. Eu vou lá para a Suíça. Aí eu chego na Suíça, eu vou fazer a obra contra as trevas lá. Eu vou pregar Cristo que cura, que liberta, e pá, e tal, e Deus é comigo. Até bonitinho, mas não tem uma vida de comunhão com Deus. É capaz de até sair daqui e o avião cair por causa disso, carro bater, etc. Não chega a lugar nenhum. Não vai chegar lá nunca. Porque não existe uma rede de oração por ele, nem ele, e não existe uma rede. Se houvesse uma rede, até ia funcionar, porque hoje todo mundo leva brincadeira. Ninguém intercede hoje, ninguém ora. Você está entendendo? Então morreu fulano num acidente de carro. Deus vai cobrar quem deixou de orar, ou a própria pessoa, e quem deixou de orar. Essa é a responsabilidade. Não foi Deus que matou. Está entendendo? Não foi Deus que foi lá e matou. Então você, por favor, já estou terminando. Você, por favor, entenda isso. O que custa separar um tempo para interceder, para orar, para passar orando em línguas? Quando você ora em línguas, o mistério de Deus é revelado. Você começa a orar em língua todo dia, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Me lembro uma mulher que tinha uma vida financeira destruída, uma vida tudo destruída. Fazia campanha na igreja, vivia correndo atrás de campanha da igreja. Um dia eu falei sobre ela, sobre oração em língua. Ela começou então a orar em línguas. Ela começou 20 minutos todo dia, depois foi para 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. De repente passou um ano, ela já estava em 6 horas por dia. Mas nesse período, depois de 8 meses, em 6 meses, aliás, Deus abriu as portas financeiras para ela tremenda. Em 8 meses ela começou a ser uma pregadora do evangelho, nem percebeu. De 1 ano depois ela era uma pregadora. A oração em língua mudou todos os aspectos da vida dela. Ela vendia roupa, essas coisas, sabe? Era tão difícil para ela. De repente começou a prosperar em tudo. Mas o crente não sabe. Primeiro não tem paciência. Começa a orar em língua. Depois de uma semana para. Quando você ora em língua, você está orando os mistérios de Deus. Intercessão por você. A oração em língua, ela é tremenda. Ela é tremenda. Então, o crente hoje não ora, não intercede, não sabe o que é orar, não sabe o que é jejuar, não sabe o que é buscar a presença de Deus. Já estou encerrando. A responsabilidade de oração é importante. Agora, tão importante com a responsabilidade de oração é você aceitar o que você é em Cristo.
Você tem poder sobre o diabo. Você tem poder sobre o mundo espiritual. Mas você tem que exercê-lo através da comunhão com Deus. Você exerce. O diabo não pode destruir tua vida, a não ser que você fique calado, a não ser que você não faça nada. Aí ele pode. Mas se você em Cristo Jesus, você toma a tua posição, você ora, você busca a presença de Deus, você declara a palavra de Deus, o diabo não pode. Amém? Então aceite que você é. Eu tenho autoridade para expulsar todo demônio. Você tem. Agora, como viver isso? Tenha comunhão com a palavra, tenha comunhão com Deus. Se apegue no Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou para te dar o quê? Para te sarar, para te libertar, para te transformar, para mudar a tua vida, mudar a tua história. Então qualquer desastre que pudesse acontecendo para você ou na tua família hoje, você pode intervir pela oração se você ouvir a voz do Espírito. Ou com você, qualquer coisa ruim que poderá acontecer com você, você pode, se você tiver comunhão com a palavra diariamente, você poderá receber a mensagem do céu dizendo: ó, algo ruim vai acontecer com você hoje. Então ore. Ela pode vir com uma sensação, com uma voz, seja o que for, mas vai vir. Amém?